Você já ouviu falar sobre a PL 2630? Será que a internet precisa mesmo dessa regulamentação? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar no polêmico projeto da Lei das Fake News e entender como ele pode afetar a sua vida online, desde a remuneração de conteúdos jornalísticos até as possíveis consequências para as redes sociais. A PL 2630 é uma verdadeira caixinha de surpresas. No ano de 1997, o governo brasileiro implementou a regulamentação que tornava obrigatório o uso de cinto de segurança em todas as vias do território nacional. Essa medida fazia parte do Código de Trânsito Brasileiro e, embora não tenha sido bem aceita por todos, provocou um impacto positivo na segurança dos motoristas e passageiros. Mesmo sem a existência das redes sociais na época, as reclamações eram muitas, e caso elas existissem, é bem provável que essa insatisfação teria sido mais intensa ainda. Entretanto, entre o Carnaval de 1997 e o de 1998, observou-se uma redução de quase 50% no número de acidentes. Estudos realizados pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, comprovam que o uso de cinto de segurança no banco dianteiro diminui o risco de morte em 45%, uma estatística que deve ser levada em consideração. Já no ano seguinte, em 1998, o governo brasileiro tentou implementar a obrigatoriedade do uso de kit de emergência nos veículos. Isso gerou uma frenesi para a aquisição desses kits, o que resultou em um aumento de preços e oportunismo por parte de alguns. Porém, os profissionais da saúde apontaram que o uso inadequado dos primeiros socorros por pessoas despreparadas poderiam causar mais danos do que benefícios. Por essa razão, a obrigatoriedade do kit foi revogada em 1999, tendo em vista a sua ineficácia. Esses dois casos ilustram situações em que o Estado regulamentou aspectos da vida do cidadão. No primeiro, a regulamentação baseou em estudos científicos e produziu resultados positivos concretos, mesmo com algumas reclamações. Já no segundo caso, a regulamentação fundou-se em suposições e acabou gerando prejuízo e transtorno para a população. A comparação entre essas duas situações é relevante para a análise da PL 2630, que trata da regulamentação da internet. Assim como no trânsito, a internet não deve ser considerada uma terra sem lei. As regras precisam ser estabelecidas. No entanto, é importante lembrar que o governo pode tanto acertar quanto errar em suas decisões, afetando positiva e negativamente a vida dos cidadãos. Portanto, é fundamental analisar se a PL 2630 representa uma forma de censura ou se trata de uma regulação adequada e benéfica para todos. Então, o que é de fato essa controvérsia da PL 2630, também conhecida como Lei das Fake News ou Lei da Censura? Em resumo, muitos consideram uma grande confusão. O projeto de Lei 2630 foi apresentado no dia 30 de junho de 2020 pelo senador Alessandro Vieira, na época filiado ao Partido Cidadania. A proposta ficou conhecida como Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet e tinha como objetivo principal combater a disseminação de notícias falsas nas redes sociais. 3 anos se passaram desde a apresentação do projeto e durante esse tempo o texto foi extensivamente debatido, revisado e modificado. Paralelamente, uma polêmica crescente se formou nas próprias redes sociais, onde a proposta deveria ser regulamentada. A questão se tornou um tema de debate acalorado e eventualmente evoluiu para um conflito. De maneira geral, a PL 2630 propõe que as plataformas digitais estabeleçam regras claras para a moderação de conteúdo e tornem transparente os sistemas de recomendação. A legislação também sugere que os pesquisadores tenham acesso a dados brutos anônimos e que sejam possível identificar funcionamentos pagos de conteúdos nas redes sociais. Além disso, a proposta visa ampliar a imunidade parlamentar no âmbito das redes sociais. Esses são apenas alguns dos muitos pontos abordados pela extensa lista de medidas propostas pela PL 2630. Em suma, a PL 2630 é uma tentativa de estabelecer regras e diretrizes para o uso das redes sociais no Brasil, com o intuito de combater a propagação de fake news e promover a maior transparência e responsabilidade na internet. No entanto,
sua trajetória tem sido marcada por intensos debates e polêmicas, levando questionamentos sobre a eficácia e as possíveis consequências de sua implementação. A partir dessa perspectiva, é possível perceber que muitas das regras propostas pela PL 2630 são válidas e necessárias. Por exemplo, é importante saber se um conteúdo está sendo pago para ser impulsionado e quem está financiando essa promoção. A PL também propõe que as redes sociais deixem claro os motivos pelos quais o usuário foi banido e teve uma postagem removida, algo que atualmente não ocorre. Além disso, a legislação sugere a criação de um canal de acesso para que os usuários possam contestar a moderação das redes sociais. Outro aspecto interessante na PL 2630 é a proibição de autoridades públicas bloquearem usuários nas redes sociais. Isso significa que, caso alguém faça alguma crítica ao presidente, governador ou prefeito, não poderá ser bloqueado por essas figuras, já que as suas contas passam a ser consideradas de interesse coletivo. No entanto, a PL 2630 não se limita a essas propostas, e em alguns aspectos se torna um balaio de gato, com diferentes questões misturadas. Isso leva a uma pergunta: a internet realmente precisa de regulamentação? Não é necessário ir muito longe na internet para encontrar conteúdos negativos e até mesmo criminosos, como cenas de violência, consumo de drogas, entre outros. Esses problemas existem em todas as plataformas, e tanto o governo quanto as empresas que gerenciam esses serviços parecem não tomar medidas efetivas para combatê-los. O principal desafio dessas questões é o potencial de que os problemas presentes na internet se propaguem para as ruas e escolas. Portanto, fica evidente que alguma medida precisa ser tomada, já que a situação atual é insustentável. Contudo, também é crucial questionar se alguma regulamentação proposta pela PL originalmente focada em combater as fake news e é realmente a solução adequada. O conceito de fake news é amplamente discutido e, embora a maioria das pessoas compreenda a diferença entre informações verdadeiras e falsas, não há um consenso sobre o que exatamente constitui uma notícia falsa, com cada pessoa defendendo seus próprios interesses. É importante considerar os pontos positivos e negativos da PL e refletir sobre a necessidade da regulamentação da internet. O debate entre essa proposta de lei deve abordar não apenas as fake news, mas também as diversas questões envolvidas na regulamentação e do ambiente digital e seus possíveis impactos na sociedade como um todo. Ao refletirmos sobre o conceito de fake news, é importante considerar que o que pode ser considerado falso para uma pessoa pode ser verdadeiro para outra, tornando a questão bastante subjetiva. Diante dessa complexidade, o projeto de lei sofreu diversas emendas, edições e alterações ao longo do tempo. Foram 153 até o momento. Como resultado, existiram tantas versões do projeto que cada pessoa acabou se baseando no texto que leu, e o texto final só foi divulgado recentemente para apreciação do público. Curiosamente, na versão final da PL, as definições de fake news e discurso de ódio, bem como o que pode e o que não pode ser feito na internet, foram removidas do texto. A chamada PL das fake news acabou se transformando em algo diferente, uma vez que chegar a um consenso sobre esses assuntos é extremamente complicado. O texto final da PL determina que as grandes empresas de tecnologia, ou Big Techs, devem realizar avaliações constantes dos riscos de conteúdos relacionados à violência contra a mulher, racismo, proteção da saúde pública, crianças, adolescentes, idosos e aqueles com consequências negativas graves para o bem-estar físico e mental das pessoas, além das questões relacionadas ao Estado democrático de direito e à integridade do processo eleitoral. Embora algumas dessas definições sejam claras, outras são mais difíceis de compreender, gerando insegurança para aqueles que aguardam essa regulamentação. Em resumo, a complexidade do tema das fake news e a subjetividade envolvida na definição do que é verdadeiro ou falso tornam a elaboração de um projeto de lei específico para esse assunto um grande desafio. A versão final da PL aborda uma série de questões importantes, mas também levanta preocupações e incertezas quanto à implementação e impacto na sociedade. As gigantes da tecnologia, como Google, Meta, Twitter e TikTok, uniram-se em uma carta aberta para expressar suas preocupações em relação à PL. No entanto, não há um consenso nem mesmo em suas próprias reclamações, resultando em uma confusão e em desentendimento. Uma parte do texto da carta aberta aborda a possibilidade dos usuários contestarem a moderação de suas próprias postagens. O trecho afirma que o receio de um grande número de processos judiciais
levará as plataformas a agir menos na moderação de conteúdo, deixando o ambiente online mais desprotegido do discurso de ódio e da desinformação. Em uma nova carta, assinada apenas pelo Google, é dito que, sem os parâmetros da proteção do Marco Civil da Internet e com as novas ameaças de multas, as empresas seriam estimuladas a remover discursos legítimos, resultando em um bloqueio excessivo e uma nova forma de censura. Essa situação evidencia o caos e a confusão que envolve o projeto de lei. Diante dessa polêmica, o relator do projeto, o senador Orlando Silva, optou por retirar a parte mais controversa do texto, a criação de uma entidade reguladora. No texto original, essa entidade, independentemente do governo, ofereceria diretrizes para as empresas fiscalizarem o cumprimento das regras. No entanto, na versão atual, o Comitê Gestor da Internet do Brasil terá algumas responsabilidades regulatórias, mas não poderá fiscalizar. Apesar das críticas ao texto, o fato da entidade já existir e ser composta por diversos segmentos da sociedade, isso pode ser visto como um ponto positivo. O texto final também contempla a possibilidade de uma autorregulamentação das empresas, o que parece ser o melhor caminho. Entretanto, é crucial prestar atenção ao conteúdo dessas regras e se elas são ou não claras e válidas. Como mencionado anteriormente, não há definições claras de fake news e discursos de ódio na PL. No entanto, há várias regras que essa entidade poderia regular de forma eficiente, como a identificação de conteúdo pago e o direito de contestação para os usuários. O próprio Google, por sua vez, que critica a PL, apontou que o projeto acabou se desviando do seu principal objetivo original, de combater a desinformação. Em suma, a legislação no Brasil tende a funcionar dessa maneira. Alguém apresenta um projeto, outro adiciona uma emenda e a partir desse momento começa a troca de interesses. A complexidade e a confusão em torno da PL 2630 demonstram a necessidade de um maior consenso e clareza nas definições e objetivos da legislação. Uma das questões abordadas pela PL é a obrigatoriedade das empresas de tecnologia remunerarem o conteúdo jornalístico publicado em suas redes. Isso significa que, se você compartilha uma matéria jornalística em seu perfil, a rede social seria responsável por pagar o veículo de comunicação. Tal ideia é considerada insana e surreal por muitos, e é o principal ponto de reclamação das redes sociais. A lei é criticada por ser mal escrita e vaga. Por exemplo, se uma empresa se transformasse em uma empresa jornalística, o YouTube deveria pagar por permitir a publicação dos vídeos, além de fornecer à plataforma o serviço de streaming, a hospedagem de conteúdo e a divulgação da plataforma de publicidade. Tal pagamento por reprodução de conteúdo jornalístico poderia levar algumas empresas à falência e forçá-las a deixar o país. A questão se torna ainda mais confusa quando se considera que a PL deveria ser voltada para o combate às fake news. No entanto, ao longo do tempo, tornou-se uma lei multifacetada e confusa, com artigos que são radicalmente contestados pelas empresas de tecnologia. O trabalho jornalístico é extremamente importante, principalmente em um contexto em que a desinformação é disseminada com frequência, mas esse artigo específico pode piorar a situação. Embora existam aspectos positivos e excelentes do projeto, também há partes confusas e sem sentido. No fim das contas, o combate a fake news acaba sendo ofuscado, já que a lei não define claramente o que é considerado notícia falsa ou verdadeira. Infelizmente, essa temática tornou-se alvo de desentendimentos no Brasil e em outros países. Nos Estados Unidos, há o Communication Decency Act para regulamentar e estabelecer responsabilidades das redes sociais. Na Europa, estão trabalhando no Digital Services Act com o mesmo objetivo. E na Alemanha, conta com o Network Influencers Act desde 2017. O problema não é exclusivo do Brasil, mas no caso brasileiro, a discussão transformou-se em um conflito aparentemente sem vencedores. E se você gostou desse vídeo e tem uma opinião já formada sobre a PL 2630, deixe nos comentários qual a sua opinião e se você é a favor ou contra da implementação dessa lei. E, claro, não deixe de se inscrever no canal e curtir para você estar recebendo todas as novidades e os vídeos novos do canal. Tudo de bom e até mais!